Fala pessoal do Tudo Celular, aqui é o André Fogassi e a gente está aqui com mais um aparelho para teste. Nesse caso é um tablet, um smartphone, sei lá o que vocês querem chamar, porque ele é um híbrido. A Samsung diz que ele é um híbrido e a gente assim reconhece porque ele tem uma tela maior do que o smartphone e menor do que de um tablet. Essa aqui é a caixa dele, vou fazer um unboxing. É uma caixinha bem simples, bem pequena, nada mais do que o próprio tamanho do aparelho. E aqui tem uma foto dele e aqui atrás algumas informações como tamanho da tela em quantidade de polegadas, processador dual core de 1.4 GHz, que vem com a canetinha S Pen, que está aqui, já vem com os aplicativos S Memo, S Planner e S Choice, tem GPS, enfim, alguns recursos que são aqueles que o vendedor vai falar para vocês e que é bom saber também. Abrindo a caixa, você encontra primeiro o aparelho, tá aqui na mão, aparelho, alguns manuais. Se você comprar na operadora, vem os manuais da operadora também, além desses aqui. Um cabo USB micro USB aqui para carregar e para transferir dados. O carregador padrão, né, com um portinho USB aqui, você pode ligar qualquer outra coisa nele, um iPod, até um tocador de música da própria Samsung. E o fone de ouvido, que é daquele tipo in-ear, a qualidade é muito boa, não pode se dizer que não. E agora a gente vai falar do que interessa, que é o próprio Galaxy Note. Esse aparelho aqui, ele é como eu já falei, ele é um híbrido entre smartphone e tablet, porque a tela dele é de 5.3 polegadas, né, diagonais. É mais do que um smartphone de 4 polegadas em média, mais com iPhone que tem 3, quase 4, e menos do que um tablet de 7. É bom porque ele encaixa na mão aqui, ó. Ele é gostoso de usar, até é quase possível usar com uma mão só. Só que ele é meio pesadinho. Se você está acostumado com o smartphone, vai pegar ele para colocar no bolso, colocar na mão, ele é um pouco pesado. Isso se deve porque a bateria dele é de 2.500 mAh, ela é um pouquinho gordinha, né? Ela tem peso, porque ela consegue manter bastante tempo a autonomia, né? Com uma carga só. A tela, voltando a falar dela, o vidro é de Gorilla Glass, que é um pouquinho mais resistente. A tela é de 1280 por 800 pixels, que é a mesma do Galaxy Tab, de 10.1 polegadas. E isso faz com que ele consiga uma densidade de pixels de 285 pixels por polegada. É mais do que o tablet e menos do que o Retina Display. Mas mesmo sendo menos que o Retina Display do iPhone e de outros produtos da Apple, ele é confortável para ler, você não enxerga os pixels. Você não nota pixel na hora que está lendo. Ele tem 147 mm de lateral aqui de altura, por 83 de largura e 9.7 de espessura. É bem fininho, não é tão fino quanto um Galaxy S2, mas lembra um pouquinho ele. Ele, na verdade, se você olhar assim, ele lembra um Galaxy S2 mais largo e mais alto, né? Porque a configuração de botões aqui na frente é a mesma. Você tem botãozinho aqui para menu e outro para voltar, na mesma configuração do Galaxy S2, só muda que um tá na esquerda e na direita, a Samsung inverteu aqui a configuração de botões. Aqui na lateral você encontra o botão de ligar e desligar a tela e de ligar e desligar o smartphone. Nessa outra lateral tem o botão de volume, mais nada. Em cima um segundo microfone, aqui esse pequeno orifício, o fone de ouvido, embaixo micro USB, o primeiro microfone, que é onde você vai atender ligações, e a S Pen tem aqui nesse compartimento aqui, que é a canetinha da Samsung. É assim que a Samsung criou sua própria Stylus, que é do morto Palm OS, e a canetinha que em 2007 havia sido morta pelo Steve Jobs. Steve Jobs, quando lançou o primeiro iPhone, disse que isso aqui era coisa do passado e você usaria só seus dedos. Samsung acreditou que não e que vale a pena voltar com uma tecnologia bastante antiga e bastante útil.
Na parte de trás, você encontra o alto-falante, a tampa traseira ela é texturizada, a câmera de 8 megapixels que filma em Full HD e uma lanterninha de LED que é bem mais lanterna do que flash. Você não vai usar isso como flash porque ele não ilumina muito longe como um flash xenon, que é o que existe nas câmeras, enfim. Abrindo a bateria, a gente encontra aqui a tampa da bateria, a gente encontra a bateria de 2500 mAh, que faz com que o aparelho consiga durar num uso pesado por mais de um dia até. Chega no final do dia em casa com alguma bateria, uns 20% de bateria você consegue chegar. Em cima você tem o chip, né, o chip da operadora, no formato padrão, não é o formato que o iPhone 4 usa, o 4S, ou o Razer, enfim, e o Lumia não é esse formato, é o formato maiorzinho que é... Os dois são fáceis de encontrar, mas são um pouquinho mais. Até em banca você encontra esse aqui. E aqui é um espaço para um micro SD, que a gente não usou porque os 16 GB do aparelho dão conta do recado. E aqui fechar a tampa para voltar a falar do Galaxy Note. Aqui, tampa fechada. Ok. Aqui acho que eu desbloqueei o celular antes de abrir. Mas enfim, como é um iPhone, como que é um Samsung 4.0 com Android 4.0, a tela de desbloqueio pode ser feita com o rosto, reconhecimento facial, e a home não é do Ice Cream Sandwich, ela é exatamente igual do Android 2.3, que é o que estava aqui antes da atualização, e a parte de menus também é igual. Ou seja, para um usuário mais que não está interessado em novidades do Ice Cream Sandwich, isso é ótimo, porque ele não tem que aprender de novo. Mas aqui eu provo para vocês que a gente está usando, nós estamos usando o Android na versão 4.3. E a única coisa que muda realmente com relação ao anterior é o menu de configurações que segue o padrão Ice Cream Sandwich e algumas funções como o Face Unlock, né, desbloqueio por reconhecimento facial da tela. Para diferenciar de um smartphone convencional da própria Samsung, ela colocou a caneta S Pen. A caneta S Pen, ela funciona como uma canetinha, como vocês devem ter imaginado. Então eu consigo escrever. Só que assim, escrever com letra pequena, ela não é tão precisa e nem tão rápida. Mas consegue fazer um desenho bacana aqui e funcionar como ponteiro, né? Porque você consegue tocar em todas as partes do sistema operacional sem ter que usar o dedo. O aplicativo que faz esse desenho chama S-Memo. Ele é como se fosse um post-it aqui nessa configuração, mas você consegue colar imagens nele, como por exemplo a foto que a gente tirou aqui do Google Maps, de onde é o escritório do Tudo Celular. A gente está trabalhando aqui na praia, é por isso que a gente tem esse sotaque carioca. E daqui que os seus vídeos e textos são feitos. Só que não. A própria Samsung já colocou alguns aplicativos instalados, como algumas revistas da editora Globo, que é o caso de Pequenas Empresas, Grandes Negócios, a revista Época, já vem com Evernote instalado, já vem com o Netmovies instalado, já vem com o aplicativo da Livraria Cultura e o Polaris Office, que é uma versão de um visualizador de arquivos Word, Excel, PowerPoint nativo do sistema. Então assim, é bacana, você já consegue fazer alguma coisa, consegue editar alguns textos. E o grande diferencial dele é o uso da canetinha como forma de interação. Então você quer fazer uma anotação rápida, sem ter que abrir nenhum arquivo, ele tem um botãozinho aqui, a caneta tem um botão, não sei se vocês conseguem ver, ó, esse é o botão, essa parte áspera, que não tem brilho aqui, segura ela, toca 2 vezes e abre um editor rápido de alguma nota, então você consegue escrever, olá, tudo bem? E salvar.
Pra você ver o que você salvou, entra no S mesmo. E aqui você encontra... Apaguei. E aqui você encontra as anotações que você já fez, né? Por exemplo, esses desenhos aqui são padrão da própria Samsung. E aqui tem algumas telas, enfim. Outra função da canetinha é o seguinte, você entra na parte de mapas. Por exemplo, tem aqui Avenida Paulista. E aí eu quero que alguém me encontre no metrô da estação Brigadeiro. Só que essa pessoa não sabe onde fica a rua que eu quero que ela me encontre. Então, para tirar o screenshot da tela, você pode segurar o botão e pressionar a canetinha. Diacho. Pressiona o botão e contra a tela. Não tá indo. Isso é ao vivo. Não é bacana. Bom, não funcionou, a gente vai testar agora na home, né? O mesmo recurso. Ah, agora foi. Então ele capturou a tela e vai abrir uma área de edição de imagem. Nessa edição você consegue rabiscar. Por exemplo, a pessoa não sabe como diminuir a duração do brilho. Você vem aqui, escreve, toca aqui. E aí é só compartilhar para onde você achar que deve. E, por exemplo, para o S mesmo, voltando lá para o S mesmo, tá aqui, ele joga a tela capturada e você consegue escrever mais alguma coisa aqui e salvar essa obra de arte aqui que eu fiz, né? Mas ele também consegue salvar do Google Maps, consegue salvar, por exemplo, vamos salvar do Google Maps. Um modo mais um pouquinho longo, se toca aqui no mais, mapa, seleciona mapa aqui. E aqui a gente tem, por exemplo, no Rio de Janeiro. Voltou para São Paulo. É o Museu do Ipiranga. Então a pessoa, ela sabe chegar até a Avenida Nazaré, que está aqui do lado, mas não sabe chegar na rua de trás. Clica em capturar. Ajusta o tamanho da imagem. E aí você consegue colocar aqui, por exemplo, você desce aqui nesse ponto, vem andando e chega aqui. E aí você salva essa e consegue também da mesma forma escrever alguma coisa, adicionar, tirar uma foto e colocar um clip art, por exemplo, clip art. Coloca aqui, ó, o círculo e aí tem como salvar. E tá aqui, você toca na mensagem que você colocou e você consegue enviar, né? Exportar como imagem ou JPEG, ou enviar, compartilhar por MMS, e-mail, rede social, enfim, você tem algumas opções. Além disso, com o botão pressionado, espero que agora funcione, você consegue abrir o menu de qualquer área, só jogar para cima, olha lá. Abre o menu, jogar para a esquerda, ele volta, para a direita, ele avança. Só que ele volta e avança no navegador, né? Então a gente vai aqui no navegador. Tá aqui o todo celular, eu consigo voltar, por exemplo, eu vou avançar, não, voltar. Na hora de tirar foto, a qualidade da imagem não é das melhores. Ele segue o padrão tablet que não tira fotos absurdamente bem registradas. Como não tem o botão de câmera aqui, você tem que chegar toda hora no menu. Aconselho que você coloque um atalho na tela, né? Então tá aqui a câmera e para filmar, câmera de 8 megapixels e filme Full HD. Você consegue filmar aqui o que você acha que deve.
E é isso. O grande diferencial desse aparelho realmente é a canetinha. Tem grande utilidade na hora de descrever e algumas funções de gestos, só que dificilmente elas têm um lagzinho para funcionar. E é um smartphone com 1.4 GHz dual core, tem 1 GB de RAM e consegue comportar todos os jogos que você possa imaginar. Eles são um pouquinho inferior do que o Galaxy S2 de hardware. Então, assim, pelo preço que ele custa mais caro que o S2. Só que ele é um aparelho um pouco melhor, você consegue mais funções e, e aí se vale a pena ou não, você lê no review completo que a gente vai fazer, que a gente já fez, quer dizer, que está na descrição desse link, desse vídeo aqui no YouTube. Semana que vem a gente vai falar um pouquinho mais, espero que não dê nenhum erro na hora de funcionar o aparelho como está dando aqui. E vai ser ou o LG Prada ou o Sony Ericsson. Sony Ericsson não, André. O Sony Xperia S. S não, P. O S a gente já fez. Se você gostou desse vídeo, clique no joinha, adicione nos seus favoritos, clique aqui Add to e depois favoritos, ou adicionar a favoritos. Se inscreva no canal aqui em cima para receber toda segunda-feira o review novo que a gente faz sobre algum aparelho. E se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, se você quiser que a gente faça um review de um aparelho que a gente não fez ainda, é só comentar aqui nos comentários do YouTube, no comentário do review, na página do Facebook do Tudo Celular, no arroba Tudo Celular, tudo underline celular. E a gente responde com o maior prazer. E segunda-feira que vem a gente se encontra com mais um review de algum aparelho aí, entre esses dois, a LG Prada, da LG, ou o Sony Ericsson, Sony Xperia P. E a gente se vê aí semana que vem. E até mais, pessoal. Falou!